Num comunicado, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Ucrânia deve ter a liberdade e o direito soberano de escolher o seu próprio destino. A mensagem surge no momento em que altos funcionários ucranianos da União Europeia e dos Estados Unidos da América se reúnem em Genebra para discutir o plano de paz da Ucrânia. Von der Leyen anunciou os 3 elementos acordados pelo bloco para garantir uma paz duradoura e a soberania do país. First, borders cannot be changed by force. Second, as a sovereign nation, there cannot be limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attack and thereby also undermining European security. Third, the centrality of the European Union in securing peace for Ukraine must be fully reflected. No sábado, os aliados ocidentais trabalharam para rever o plano de paz dos Estados Unidos da América, que consideraram demasiado favorável a Moscou. Os últimos ataques russos mataram pelo menos 6 pessoas e feriram outras 36 em vários pontos da Ucrânia, informaram as autoridades locais no domingo. Durante a noite, as forças russas lançaram 98 drones contra a Ucrânia. 27 atingiram os seus alvos. Um ataque de drones a Dnipro, no centro da Ucrânia, atingiu um edifício residencial. Zaporizhzhia também foi alvo de um ataque de drones, um ataque a um supermercado e a edifícios residenciais, que feriu 6 pessoas, segundo escreveu o governador local no Telegram. Os militares ucranianos terão atacado a central térmica de Shatura, na região de Moscovo, durante a noite. Membros de um grupo partidário pró-ucraniano, chamado Atesh, sabotaram uma locomotiva elétrica, alegadamente utilizada para o transporte de carga militar, a partir da cidade russa de Rostov-on-Don. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse que o Japão ultrapassou uma linha vermelha depois da nova primeira-ministra Sanae Takaichi ter feito comentários sobre uma possível intervenção militar em Taiwan. A líder japonesa disse que o bloqueio naval da China ou outra ação contra Taiwan poderia ser motivo para uma resposta militar japonesa. Wang diz que a declaração é imprudente e que a China deve responder às ações do Japão. As declarações de Takaichi levaram ao aumento das tensões entre os dois países nas últimas semanas. Pequim considera Taiwan como seu território. Tem-se oposto ao envolvimento de outros países, nomeadamente os Estados Unidos e os aliados na Ásia, que incluem o Japão. A posição de Takaichi é considerada mais enérgica que a dos antecessores na chefia do governo de Tóquio. And now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. A cimeira do G20, realizada em Joanesburgo, capital da África do Sul, terminou com uma clivagem diplomática entre o país anfitrião e o país que acolherá o diálogo no ano seguinte, a África do Sul e os Estados Unidos. Este ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faltou à cimeira de líderes. Vários outros líderes fizeram o mesmo, incluindo o presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo russo Vladimir Putin. Os líderes mundiais que participam na cimeira do Grupo dos 20 adotaram uma declaração que aborda os desafios globais já no sábado, apesar da oposição dos Estados Unidos. A declaração, com 122 pontos, exigia mais ações a nível mundial para fazer face às alterações climáticas. A declaração também aborda a necessidade de reformar os sistemas financeiros internacionais para ajudar os países de baixo rendimento a lidar com a sua dívida. Keir Starmer sugeriu que o antigo príncipe André deveria testemunhar perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Sem comentar especificamente o caso do irmão mais novo de Carlos III, o primeiro-ministro britânico disse que acredita que, como princípio geral, as pessoas devem fornecer provas aos investigadores. Os comentários foram feitos durante a viagem de Starmer até a África do Sul, onde participou na cimeira do G20. O antigo príncipe, agora conhecido
conhecido apenas como André Mountbatten Windsor, ignorou até agora um pedido dos legisladores do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para testemunhar sobre a citada amizade de longa data com Epstein. O agora desonrado membro da realeza britânica foi acusado por Virginia Giuffre, uma das vítimas de Epstein, de agressão sexual numa das luxuosas festas que o antigo financeiro organizou na sua ilha privada de Little St. James. A vítima afirmou ter sido forçada por Epstein e pela sua cúmplice e parceira de longa data, Ghislaine Maxwell, a praticar atos sexuais com André contra a sua vontade, quando tinha apenas 17 anos. A pressão continua a aumentar sobre o antigo membro da realeza, cujo título e deveres reais foram retirados por Carlos III, numa altura em que a família real britânica tenta proteger-se das críticas sobre o caso polémico. As chuvas torrenciais e as inundações que atingiram a Albânia causaram a morte de uma mulher em Devol, região de Gorica, na fronteira com a Grécia. A mulher de 75 anos foi arrastada pela água de um riacho que subiu e inundou a zona. Foram necessárias várias horas e a descida do nível das águas para que o corpo fosse encontrado. Nas últimas 24 horas, centenas de pessoas no sul e sudeste da Albânia foram retiradas das suas casas devido às inundações. Estradas, pontes e outras infraestruturas foram gravemente danificadas e centenas de hectares de terra agrícola estão agora debaixo de água. As autoridades estão preocupadas com a previsão de mais chuvas e tempestade nos próximos dias. Também na Grécia, o mau tempo causou graves problemas, especialmente em Corfu e Epiro. Várias pessoas ficaram retidas em zonas remotas e sem acesso. As estradas foram destruídas e muitas infraestruturas de abastecimento de eletricidade e de água ficaram danificadas. Vários municípios foram colocados em estado de emergência. Os meteorologistas prevêem uma nova vaga de mau tempo para as próximas 24 horas. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy vai publicar um livro sobre as 3 semanas que passou na prisão, com lançamento previsto para 10 de dezembro. A editora Fayard informou que a obra, intitulada Diário de um Prisioneiro, tem 216 páginas, cerca de 11 por cada dia que esteve detido. O ex-chefe de Estado, que permaneceu separado dos restantes presidiários, anunciou a novidade numa publicação no X. Sarkozy foi condenado em setembro por conspiração criminosa no âmbito de um esquema para obter fundos para financiar a sua corrida presidencial de 2007. Um tribunal de Paris sentenciou-o a 5 anos de prisão, tornando-se assim o primeiro ex-chefe de Estado francês da era moderna a cumprir pena. Acabaria por ser libertado a 10 de novembro enquanto aguarda pelo recurso. A Euronews teve a oportunidade de entrar no mundo das sacerdotisas e dos coróis que acendem a chama olímpica numa cerimónia mundialmente admirada na antiga Olímpia. Os ensaios diários para a cerimónia são duros e intensos, mas o resultado final percorre o mundo e enche de orgulho as cidades anfitriãs. 10 dias antes da cerimónia, um grupo de 45 jovens, entre eles rapazes e raparigas, instalou-se nos alojamentos da Academia Olímpica Internacional, que fica na antiga Olímpia, na Grécia. Esses jovens vão participar na cerimónia, ajudando a figura principal no ritual. O grande momento será o ato de acender a chama olímpica, que simboliza uma mensagem de paz para todos os povos do mundo. A diretora artística é a coreógrafa Artemis Ignatiou, que supervisiona todos os detalhes dos ensaios para este ano. Ensaios que têm lugar não só nas instalações da Academia Olímpica, mas sobretudo no sítio arqueológico sagrado adjacente, onde os Jogos Olímpicos nasceram há 2.800 anos. A cerimónia deste ano é naturalmente inspirada nestas magníficas estátuas da antiguidade, onde as donzela e os corói, que retratam jovens masculinos, ganham vida diante dos espectadores e, com ritmo, intensidade e movimento, dão uma nova coreografia e trazem a atmosfera da Grécia Antiga à era moderna. Η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι όλοι καλλιτέχνες, είναι καθηγητές χορού ή ηθοποιοί. Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά τις υπηρεσίες μας για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και να ταξιδέψει, αυτό ζητούμε,
το μήνυμα της Ολυμπιακής εκεχηρίας σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην ερώτηση, σε οποιαδήποτε ερώτηση, η απάντηση είναι ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Os bailarinos e atores participantes têm um sentimento de família e de dever enquanto atuam na cerimónia de acendimento da chama na antiga Olímpia. O facto de o fazerem no local autêntico dos primeiros Jogos Olímpicos é verdadeiramente mágico para eles. Συμμετέχω από το 2011 στις τελετές αφής και παράδοσης, σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά και το συναίσθημα πραγματικά είναι μοναδικό. Το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι το δέσιμο, το δώσιμο και όλα αυτά τα κοινά συναισθήματα με έναν και μόνο στόχο, να στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης παντού. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή και μαγική κάθε φορά. Συνδεόμαστε ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια και αυτό είναι απίστευτο. Τα αγόρια έχουν ενεργό ρόλο αναπαριστώντας τα γάλματα του Διός, είτε Ολυμπιονίκες αθλητές και ακριβώς μετά ως κούρι σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά στην Ολυμπιάδα. Os ensaios estão quase terminados. A cerimónia de acendimento da chama olímpica para os Jogos de Milão-Cortina ocorre no dia 26 de novembro. O tradicional evento dará início ao revezamento da tocha que passará pela Itália antes do início dos Jogos em fevereiro de 2026. Ομορφιά, αρμονία, χάρη. Τα τρία αυτά γνωρίσματα που συνδέουν το αρχαίο ελληνικό κάλος με τις σύγχρονες Ολυμπιακές αξίες χαρακτηρίζουν τις ιέρειες και τους κούρους που συμμετέχουν στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Βόρεια Ιταλία. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.